Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas isso é bom de não ser famoso. Eu acho que tu ter esse sobrenome, tu não fica com um pouco de medo de falar coisas? Cara, desde que eu era moleque, assim, na verdade, depois dos 15 anos, principalmente, porque aí eu já tava um pouco na mídia. Até lá, eu era, criança. Falava as bosta que eu achava que eu tinha que falar e tal. E vida que segue. Já falei muita bosta, pra muita gente, provavelmente, na escola e tal. Se fosse com o olhar hoje e tal, eu teria sido cancelado desde meus 9 anos de idade. Mas, quando eu fiz 15 anos, e rolou todo aquele negócio da Capricho e tal... foi um negócio que eu meio que precisei... Eu percebia que quando eu escrevia alguma coisa e mandava pra Capricho, rolava uma edição nervosa. Rolava os caras deixavam um pouco mais raso o que eu falava. Se eu falava alguma bosta, eles cortavam e tal. Então eu comecei a perceber que eu precisava ficar um pouco esperto. E dali em diante eu acho que eu comecei a ficar meio até neurótico, tá, saca? Fiquei até meio pirado uma época da minha vida. Até hoje, teve uma vez que eu tenho dificuldade muitas vezes de me expor, porque eu acabo tentando me editar, de certa forma. Cara, tem vezes que eu vou gravar um story que eu levo 30, 40 minutos pra fazer um negócio de 10 segundos, por causa de paranoias que eu acabei desenvolvendo depois desse negócio, que chegou a um nível meio, acho que até... Eu não sei, porque eu só me conheço gravando, eu não fico na sua casa, ou na casa de um amigo, vendo como é que ele se grava, né? Eu só me conheço gravando, então não tenho muito parâmetro pra saber se sou só eu, ou se isso é fazer o cara de psicólogo aqui, terapeuta. É isso aí. Ou se é todo mundo que tem isso, saca? Mas eu acho que não. Minha namorada, por exemplo, ela já faz rapidão. Ela é totalmente desapegada do negócio. Ela faz, já desembucha e tal. Fala tudo que tem que falar. E não é muito preocupada. Já eu, nossa, uma coisa de edição, de preocupação, de tipo... Não é nem pelo que eu vou falar, mas, sabe... Eu já tive na minha formação psicológica ali... Um componente que falava que as pessoas já iam julgar. Então aí eu acabei criando uma casca que acabou sendo uma coisa muito ruim pra mim, que é o perfeccionismo. Eu sempre querer, pode melhorar um pouco, esse ângulo aqui, não sei o que, o cabelo, a falha do cabelo, sabe? Mas isso vai sendo desconstruído com o tempo, só que é muito chato de lidar, porque quando você tem 15 anos é a hora que você tá se formando de verdade, né? Os seus pensamentos, suas emoções, acho que até um pouco antes, né? Até os 14, 15 e tal. Só que isso fica ressoando em algum lugar do meu ser. E não é muito porque se as pessoas vão julgar, eu acabei criando uma blindagem, uma casca, assim. Às vezes eu olho, às vezes não olho. Não me faz muito mal eu ver algum comentário e tal. Porque eu já passei isso de moleque. E eu precisei desenvolver esse mecanismo de defesa. Agora, eu comigo mesmo é o grande problema, saca? Eu não responsabilizaria as pessoas por... a culpa é do público da internet daquela época que era muito hater, ou por causa do Felipe Neto que falou mal pra caralho, que ajudou, né, esse movimento hater e bem bullying, que ele, né, o cabeça de pinto, não sei o que. Isso ajudou bastante, mas assim, não vou responsabilizar eles, porque no fim das contas é eu comigo mesmo. Se eu conseguir resolver isso aí comigo e estiver tranquilo, pau no cu do que as pessoas estiverem falando, mas... é mais complexo, né, do que eu falando aqui. Mas o que rolava nessa época de mensagem negativa? O que tu tinha contato? Porque não tinha rede social tão forte quanto é hoje naquela época. Sim, Onde que tu via que estavam odiando? Era o vídeo do Felipe Neto? Era nos comentários? Onde é que chegava essa mensagem? Cara, boa pergunta, né? Esses dias mesmo eu me perguntei, eu falei, mano, como é que a gente escutava música? Nada a ver, mas eu falava, não, a gente baixava. Como é que fazia pra escutar música ali numa época? É a mesma coisa. Rolava o Twitter... igual tinha um iTunes lá, a gente tinha uma noção do que estava rolando, só que assim, por exemplo, se a pessoa, ela me marcasse, só eu conseguia ver. Se a pessoa ia lá, comentava um negócio pra mim. Até 2011, eu acho, o Twitter era isso. A pessoa te marcava, você conseguia ver. Então eu conseguia ver o que as pessoas estavam falando de mim, intencionalmente. As pessoas iam lá, escreviam Eduardo Surita e falavam. Então eu conseguia ver. Eu podia pesquisar no Twitter o meu nome e ver.
Então, mas eu não era um hábito que eu fazia muito. De vez em quando só eu parava pra colocar o meu nome assim, separado, sem ser o meu arroba. Que aí as pessoas realmente estariam falando de mim sem eu estar lendo. E acabava que tinha, né, YouTube e tal. E o YouTube tinha acabado de aceitar esse algoritmo do joinha e do dislike. Então eu comecei a perceber que assim, até os primeiros, sei lá, 7 meses era só amor de fã, aquela paixão platônica e tal, aquela coisa. Dali, quando o Felipe Neto fez o vídeo dele, começou um movimento muito forte falando mal do Vida de Garoto, só que acabava caindo muita coisa assim no meu colo também. Óbvio que no do Kaique e do Federico também. O Renan não tava nessa época, porque depois teve um outro Vida de Garoto, que era o nome do nosso blog. Ah, tá. Eu não sabia o que era Vida de Garoto. Partiu do Colírios. O Colírios foi o grande negócio, sim. Só que o que fez a parada vingar mesmo foi o Vida de Garoto. Eu sei que você me perguntou uma coisa, eu tô respondendo outras 800, né? Mas, cara, daí você começava a sentir essa onda do hate nos descurtidas dos vídeos ou nos comentários de YouTube. Já tava rolando muitas coisas negativas, assim, do tipo... A gente era pra criança, meio que pra jovem, adolescente ali, pras meninas. Então, caíam os caras... Quem curtia Felipe Neto eram uns molequinhos meio rebelde na época. E aí... caía esses caras nos nossos vídeos e aí começava, né? A chuva de dislike. Então os vídeos começavam a ter mais descurtida do que curtida, esse tipo de coisa. Então aí você sentia um hatezinho que até então não tinha. E aí virou uma coisa que essas pessoas que tinham como mentor o Felipe Neto, elas tentavam comer a mente de todo mundo, um moralismo puro, assim, de tipo assim, você curte isso, você é um bosta. As meninas ali, no auge da puberdade, sei lá se a palavra é essa, mas elas estavam florescendo aquilo ali, e amando, e curtindo, e indo, e ajudando a economia a girar, comprando revista na banca e tal. Assim, eu acho errado pra caralho você pegar e falar isso tá errado, isso é ruim, isso é não sei o quê. Eu nunca fiz isso, eu nunca fui um cara ativo na internet, eu não falo nada no Twitter, não tenho isso inerente a mim. Mas eu já tive, sim, algumas paranoias. E acho que foi um pouco em decorrer disso. Mas não tem como ser perfeito, não tem como esperar que todo mundo vai ficar amando aquilo pro resto da vida. E meu pai me deu agora entrando no negócio, teve uma época que ele me deu uns toques, assim, do tipo... Filho, você tá meio deixando subir demais. Umas coisas assim, sabe? Não com essa... Chegar e falar, pô, filho, você tá escroto. Você não tá humildão, hein? Você tá humildão, hein? Você podia estar mais humildão. Uns negócios assim que eu fui percebendo que tinha até dentro e tal. Porque foi muito forte. Foi um fenômeno ali que ressoou muito forte. Fizeram amigos da... Tinha menina que mudava de escola pra estudar numa sala de aula perto da minha. Caralho. Então foi um negócio assim meio bizarro, sabe? Porque tinha o Justin Bieber lá e aí tinha a gente aqui. Então assim, as meninas não podiam conhecer o Justin Bieber, elas tinham meio que a gente. Por mais que não era uma banda, não tinha a ver com música necessariamente, mas era muito forte. Assim, por 1 ano e meio... Assim, 6 meses foi assim o auge, foi pra bater o auge. 1 ano foi pro negócio já misturar o hate e o hate já começar a ganhar mais força e tal, e até a hora que vão calando essas vozes de amor puro, porque eu sentia realmente que as pessoas tinham um amor muito puro, assim. Elas queriam namorar, sonhavam em casar comigo. Caramba. Tem várias que não chegaram a tatuar meu nome, mas... eu fazia umas coisas meio bizarras, assim. Tipo, escrevia aquela carta de 80 metros. Aquela que chegava rolando? Não era um rolo de papel higiênico. Era um negócio, mano, tamanho dessa banqueta. Assim, dessa lapa, assim, ó. De papel e aquela coisa maluca. Compravam aliança. Uma menina esses dias falou que tinha elas compravam aliança e colocaram meu nome. E aí cada amiga da escola tinha o nome de um dos colírios. E era uma coisa meio nesse nível, assim, saca?